Nos últimos 15 anos, essa palavra meditação tornou-se muito popular no Ocidente. Antes disso, muito poucas pessoas, as que estiveram na Ásia, haviam indagado sobre as formas orientais de meditação. Os asiáticos disseram que somente através da meditação alguém pode chegar a ou entender aquilo que é intemporal, que não possui nenhuma medida. Mas, mais recentemente, aqueles que nada mais têm a fazer senão se chamarem de gurus, vieram para o Ocidente, trazendo essa palavra que faz a meditação parecer-se com uma droga. Há também os vários sistemas de meditação. O tibetano, o hindu, o zen japonês e assim por diante. Esses sistemas foram inventados pelo pensamento. E sendo o pensamento limitado, os sistemas são, inevitavelmente, limitados. Eles também se tornam mecânicos. Pois se você repete, a sua mente naturalmente fica embotada, um pouco estúpida e completamente crédula. Tudo isso é um senso comum, mas há uma tal avidez de experimentar algo de espiritual, seja através das drogas, do álcool ou seguindo um sistema de meditação que, como se espera, proporcione uma espécie de experiência excitante. Existe um grande enfado com a vida diária, com o fato de termos de ir para o escritório durante os próximos 40 anos e, ao final, morrer. Há um tédio tão grande com relação às religiões estabelecidas que, quando alguém aparece com algumas noções fantásticas, as pessoas se deixam iludir. É isso que está acontecendo. Não é nenhum exagero, isso não é atacar ninguém pessoalmente, mas uma afirmação do contrassenso que está ocorrendo. Assim, se estivermos superficialmente cônscios de tudo isso, nós o poremos de lado, pois se trata de algo completamente sem sentido. Não temos que ir à Índia, ao Tibete, a Roma. Se usamos o senso comum e tivemos uma mente crítica, que esteja questionando o que os outros dizem, bem como nos questionando. É importante questionar tudo o que considerarmos correto e nobre, ou uma experiência real. E é essencial manter uma mente capaz, racional, sensata, livre de todas as ilusões e de quaisquer formas de auto-hipnose. Então, o que é o ser humano? O ser humano tem vivido do pensamento. Toda a arquitetura, toda a música, as coisas que estão dentro das igrejas, os templos e as mesquitas, tudo foi inventado pelo pensamento. Todas as nossas relações estão baseadas no pensamento. Embora digamos, eu amo você, isso também está baseado na imagem que o pensamento criou do outro. O pensamento, para o ser humano, é surpreendentemente importante. E o próprio pensamento é limitado. A sua ação é produzir a divisão entre as pessoas, a minha religião, o meu país, o meu Deus, a minha crença, em oposição à sua. Tudo isso é um movimento do pensamento, do espaço e do tempo. A meditação é a capacidade do cérebro que não está mais funcionando apenas de modo parcial, do cérebro que se libertou do seu condicionamento e, portanto, está funcionando como um todo. A meditação desse cérebro é diferente da mera contemplação de uma pessoa condicionada, como cristã ou hindu, e cuja contemplação é feita através de uma formação passada, de uma mente condicionada. A contemplação não liberta ninguém do condicionamento. A meditação exige uma grande indagação e se torna extraordinariamente séria, não podendo funcionar parcialmente. Por parcialmente, queremos dizer
funcionar numa determinada especialização ou numa ocupação particular, que tornam o cérebro estreito para a aceitação de crenças, tradições, dogmas e rituais, tudo inventado pelo pensamento. Os cristãos usam a palavra fé, fé em Deus e na providência, de modo que as coisas sairão bem. Os asiáticos têm as suas próprias formas de fé, karma, reencarnação e evolução espiritual. A meditação é diferente da contemplação no sentido de que a meditação exige que o cérebro haja por inteiro e não esteja mais condicionado a agir parcialmente. Essa é a exigência para a meditação. Do contrário, ela não tem sentido. Assim, a pergunta é possível viver nesse mundo que exige determinadas formas de especialização? O mecânico, habilidoso, o matemático ou a dona de casa. É possível ficar, no entanto, livre da especialização? Suponhamos que eu seja um físico teórico e tenha passado a maior parte da minha vida fazendo fórmulas matemáticas, pensando nisso, indagando, cultivando um considerável conhecimento a esse respeito, de modo que o meu cérebro tornou-se especializado, reduzido, e então eu começo a indagar sobre a meditação. Então, na minha indagação sobre meditação, eu apenas posso entender parcialmente a sua significação e a sua profundidade, porque estou ancorado em outra coisa, na física teórica da minha profissão. Estando assim ancorado, eu começo a indagar, teoricamente, se existe a meditação, se existe um intemporal. Assim, minha indagação torna-se de novo parcial. Mas eu tenho que viver nesse mundo. Sou professor universitário, tenho mulher e filhos, tenho essa responsabilidade e talvez também esteja doente. No entanto, eu quero indagar muito profundamente a natureza da verdade, que é parte da meditação. Assim, a pergunta será possível ser especializado como um físico teórico e ainda assim deixar isso num certo nível, de modo que o meu cérebro, o cérebro que é o cérebro comum a toda a humanidade, possa dizer, sim, esta função especializada existe, mas ela não vai interferir? Se sou carpinteiro, conheço a qualidade da madeira, o seu veio, a beleza da madeira e dos instrumentos com os quais trabalhá-la. E percebo que isso é natural. E também percebo que o cérebro que cultivou a especialidade provavelmente possa entender a integridade da meditação. Se como carpinteiro eu entender isso, essa verdade, de que eu como carpinteiro tenho um lugar, mas também que a especialização não tem lugar nenhum na totalidade da compreensão, na totalidade do entendimento da meditação, então essa especialização torna-se um caso menor. E assim começamos a perguntar, o que é meditação? Antes de mais nada, a meditação exige atenção, o que significa empregar toda a sua capacidade e energia na observação.